Olá, meu nome é Márcia Ferreira Coelho, sou do curso de bacharelado em Teologia Interconfessional do Centro Universitário Uninter, do Polo da cidade de Juiz de Fora, e estou aqui para apresentar o portfólio sobre a formação das cidades e sua complexidade. A cidade de Juiz de Fora está localizada no sudeste do estado de Minas Gerais, mesorregião da Zona da Mata e microrregião de mesmo nome. Foi pioneira da expansão cafeeira das indústrias rodoviárias, elétrica e têxtil e do movimento arquitetônico eclético no Brasil. A partir da crescente mineração aurífera em Minas Gerais, no século XVIII, Juiz de Fora se desenvolveu em função da criação da estrada Caminho Novo, que ligava o interior do estado à capital do Império, Rio de Janeiro, e visava fiscalizar o transporte de minério. Promissora desde sua origem, era conhecida como Santo Antônio do Paraibuna em 1850, Cidade do Paraibuna em 1856 e em 1865, de acordo com uma lei provincial, determinou que a cidade chamaria Juiz de Fora. A cidade se desenvolveu no período da expansão cafeeira, se colocando em lugar de destaque no país devido a isso. E no século XIX, o renomado engenheiro Mariano Procópio iniciou a construção da estrada União Indústria para facilitar o escoamento dos grãos de café em virtude da construção da estrada. E daí Juiz de Fora recebeu os primeiros imigrantes alemães e italianos. Após um período de tempo foram chegando portugueses, espanhóis, sírio-libaneses e algumas famílias inglesas. Entre eles havia folheiros, celeiros, carpinteiros, fabricantes de carroça, engenheiros, agricultores, e que foram empregadas pela Companhia União Indústria para a construção da estrada. E os primeiros imigrantes luteranos chegaram a Juiz de Fora, Minas Gerais, em 12 de junho de 1858, motivados pela proposta de trabalho da construção da estrada União Indústria. A religião oficial na época era o catolicismo romano. Mas mesmo assim, assimilando as perseguições, os imigrantes evangélicos luteranos reuniram-se na época em casas para os ofícios e vivências da fé cristã, para a leitura da Bíblia, para falarem da palavra de Deus. Eles se reuniam em casas um dos outros. E a partir de 1861, eles organizaram uma escola para os imigrantes alemães e receberam autorização para utilizar o espaço da escola para cultos. O primeiro sacramento do batismo foi em 9 de novembro de 1962, e esta data foi escolhida para celebrar a fundação da comunidade evangélica luterana na cidade de Juiz de Fora. Em 30 de junho de 1885, Dom Pedro II assinou o termo de doação para os imigrantes alemães, um terreno para a construção de um templo, que foi inaugurado em 10 de maio de 1886. Esse templo foi avariado por uma explosão de um paiol de material bélico do exército localizado próximo à igreja. Com a interdição da área, os cultos passaram a acontecer na rua Dom Pedro II, onde foi construído um novo templo. O atual templo central da comunidade foi inaugurado em 5 de abril de 1972. A comunidade ainda conta com a capela no bairro São Pedro,
inaugurada em 1935, com a capela do bairro Borboleta, inaugurada em 1962, e uma construção nova também na rua Dom Pedro II, no bairro de Mariano Procópio. Os missionários metodistas ingressaram na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, a partir de 1884, estabelecendo um diálogo com a sociedade que os recebia. E nasceu aí a comunidade luterana na cidade de Juiz de Fora, que juntamente com eles veio outras denominações evangélicas. Por exemplo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, a Igreja Casa da Bênção, a Igreja Evangélica Quadrangular, dentre outras que foram surgindo a partir desta época. Foram surgindo outras denominações até chegarmos a denominações pentecostais, que também fizeram parte e fazem parte da história de Juiz de Fora hoje. E temos aqui também para falar que eles foram instalados em uma vasta área, correspondendo hoje ao bairro de São Pedro Borboleta e uma parte do bairro Fábrica. Muitas eram as dificuldades com relação à língua, ao costume, à religião e o início das primeiras roças de agricultura que foram plantadas naquela época. E o crescimento da cidade foi partindo daí para adiante. E no ano de 1969, o assunto mais falado era a gostosa novidade que acontecia no bairro Borboleta, a primeira festa alemã de Juiz de Fora, que aconteceu no dia 19 de outubro, com muita dança, guloseimas, e foi organizada pelo Centro Folclórico Teuto-Brasileiro, hoje chamado Instituto Teuto-Brasileiro William Dille. O objetivo da festa era difundir a cultura, os hábitos e os costumes dos antepassados alemães, através de um encontro festivo onde a gastronomia, a música pudessem reviver a tradição germânica. Na época, ainda não havia Oktoberfest em Blumenau e não se falava em outras festas do gênero. Durante a festa são montadas barracas nas quais pode-se encontrar produtos na culinária alemã e uma variada gama de comidas típicas como salada de batatas, picles, salsichões, chuchu-crutes, pães, biscoitos, cucas, tortas e doces. A festividade atualmente é organizada pela Associação Cultural e Recreativa Brasil-Alemanha, fazendo parte do calendário de eventos de Juiz de Fora. E neste ano de 2020, foi celebrado online a festa alemã, mas não deixou de ser celebrada a festa alemã tradicional em Juiz de Fora. E tem aqui também uma observação a fazer, que a igreja luterana, naquela época, tinha um valor histórico e cultural que envolvia o bem. O templo da Igreja Evangélica Luterana, que foi construído em 1935, construiu um importante marco na região de São Pedro, seja como referência religiosa, seja como expressão da técnica construtiva trazida pelos imigrantes germânicos, que o referido templo contribui significantemente para a preservação da memória religiosa, histórica e arquitetônica da cidade. Foi decretado o tombamento desta igreja pelo prefeito da cidade na época, que era o prefeito Alberto Bejanne. E a cidade de Juiz de Fora
tem 172 tombamentos, dentre eles o Museu Mariano Procópio, o Banco Real e dentre outros tombamentos acontecidos na cidade de Juiz de Fora, que são bens culturais que estão sendo preservados. O Centro Bernardes Mascarenhas, dentre outros. E temos aqui também para falar da comunidade luterana, que continua até hoje com o seu trabalho, fazendo trabalho com crianças, com jovens, nas comunidades, no bairro São Pedro, no bairro Mariano Procópio, no bairro Borboleta, enfim. A comunidade luterana continua aqui com o seu trabalho, ajudando pessoas carentes, fazendo um trabalho belíssimo na cidade e que marcou a história da cidade de Juiz de Fora, a entrada dos luteranos naquela época. E hoje ainda acontece, né, que eles estão aqui marcando história, com cultos, fazendo visitas nas casas, nos lares, enfim, fazendo uma grande obra ainda na cidade de Juiz de Fora e que completa neste ano 158 anos de comunidade luterana na cidade de Juiz de Fora. Parabéns! E continua aí com o seu trabalho forte, ganhando vidas para o reino de Deus. Então fica aí a apresentação do meu portfólio, que você possa dar a sua opinião, que você possa deixar aí embaixo aí o seu comentário a respeito do portfólio apresentado. E, no mais, muito obrigado pela sua atenção.